Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão do Enem para resolver junto com você. Nessa questão, ela tem como texto, o texto base, o texto fonte, né, um fragmento de uma crônica do livro Crônica da Casa Assassinada. Você vai pausar o vídeo, vai ler o texto com calma, né, vai ver essa narradora que é uma empregada doméstica, ela fazendo a descrição aí do seu Timóteo, que é o filho da patroa, que é o patrão dela também, e eu volto para resolver a questão junto com você, tá certo? Pausa o vídeo. Bom, você lê o texto, você já deve ter percebido essas descrições, né, vários momentos e etc. E a questão diz o seguinte, ó, pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família, o seu Timóteo, exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos de 1950, aqui observada na... É interessante notar que ele fala dessa renovação. Opa, em 1950 renovou. Mas a renovação ela começa na literatura brasileira desde 1922, com a Semana de Arte Moderna, tá certo? Só que nesse período, o que a gente tem? O modernismo brasileiro, ele começa a ter uma intensa produtividade, uma renovação da literatura apenas naquele eixo Rio e São Paulo. É como se os outros estados, para a literatura, eles não produzissem. Tá certo? Então, essa renovação que começa a partir de 1922 ficou muito centrada nesse eixo, tudo bem? Só que não parou aí, né? Depois de 1922, a gente vai ter 1930 a 1945. Cuidado que eu tô chegando a 50. Em 1930 a 1945, a gente tem a prosa de 30. Essa prosa de 30 foi o momento em que os artistas tiveram que se posicionar politicamente e artisticamente, mas nós não tivemos só prosa, nós tivemos também poesia. Na poesia, os poetas, eles assimilaram as características de 22, sim, verso livre, né? Essa liberdade da linguagem, mas também eles voltam a ter textos como em forma de soneto e etc. Ok? Essa modernidade de 30, aí sim a gente já tem uma grande renovação, né? A de 22 já foi a renovação, mas a de 30 foi também muito grande, tá certo? Por quê? Porque esses artistas tinham como propósito retratar pra gente algo mais objetivo da nossa realidade. Não ficou mais no eixo Rio-São Paulo. A gente passa a ter uma literatura do Nordeste, a gente passa a ter uma literatura de outros estados também sendo apresentada para o Brasil inteiro. Ainda um pouco ínfimo, né? Mas na prosa regionalista, a gente tem destaque para alguns autores, como Franklin Távora, Rodolfo Teófilo, Domingos Olímpio, tá certo? Eles se destacam nessa prosa regionalista de 30, mostrando, assim, abrindo para todo mundo como é a realidade do Nordeste, tá certo? Mas, Patrícia, eu já ouvi falar da Raquel de Queiroz também, Raquel de Queiroz, eu estou citando outros nomes para que a gente possa também conhecer. E aí, essa galera ajudou a trazer outras perspectivas. Em 1945, a gente tem a geração de 45, a pós-modernidade, alguns autores começaram a produzir, mas entenda, 45, a gente tem uma transição para essa pós-modernidade. Nessa década, principalmente na década de 1950, que é o do texto da nossa questão, a gente tem alguns momentos históricos que são importantes para entender por que a escrita foi assim, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Vargas, a ascensão da ditadura militar. Então, tudo isso influencia também nessa descrição. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas o que é que tem a ver com a descrição lá do Timóteo, com a descrição da moça que trabalha na casa dele? Na prosa pós-modernista, ela é marcada pela liberdade artística e uma mistura muito grande de estilos, tá certo? Esse texto da Crônica da Casa Assassinada, ela traz essa renovação, por quê? Porque a gente percebe que há uma mistura de estilos. Primeiro que a gente tem uma análise psicológica, tá certo? A moça que trabalha na casa, ela faz uma análise desse Timóteo, desse personagem, né? Segunda coisa, a exploração de problemas pessoais das personagens, que pra gente pode até não ser um problema, mas pra época em si, o fato de como ele se vestia, ou até mesmo a mãe dele, que era mais, né? Era uma problemática. O realismo mágico, tá certo? E apresentando aí enredos aparentemente normais com toques mais fantásticos. E, é claro, o regionalismo também aparece. E o que a gente vai perceber nessa fase, né, dessa literatura de 1950, é que alguns gêneros textuais eles vão se destacar.
o conto, e aí a gente tem a crônica. A crônica, ela acaba ganhando muito espaço, tá certo, nesse momento, contanto que o texto da nossa prova, né, da nossa questão, é uma crônica, e a crônica, por muito tempo, que era considerado um texto de menor valia, ele passa a ter um grande espaço nessa renovação de 1950. Só que ela vai trazer agora um olhar mais crítico, um olhar mais ácido, até mesmo humorístico, e em alguns momentos pitorescos. Algo do cotidiano vai ser narrado, e a crônica torna aí uma fonte, que a gente pode dizer, expressiva, e passa a ser bem apreciada. E é o gênero da nossa questão. Na nossa questão, a gente vai ter aí o gênero crônica sendo utilizado. E aí você deve se perguntar, tudo bem, o que é que a gente pode ter? Lá no comando da questão, ele fala assim, ó, pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana de 50. Lembra que eu falei que é uma mistura de estilos? Pois é, a gente tem a crônica, a gente tem o excesso de descrição, a gente vai ter aí um momento em que é como se você sentisse todo o contexto em que ela está descrevendo. Você lembra que ele fala assim, uma vez pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, verifiquei que o Timóteo gordo e suado. Quando você vai observando a descrição, que está minuciosa aí, porque o objetivo é chegar à verossimilhança, você sente o suor. Muitas pessoas, dependendo de como estão lendo, vão sentir até o cheiro, vão sentir que ele está gordo e a roupa está apertada, né? Essas sensações, essas misturas de sensações, elas são possíveis por quê? Porque há essa renovação de 50 e eles vão trazer para cá, para esse momento, a sinestesia. A sinestesia que foi tão conhecida por vocês a partir do simbolismo e também de umas vanguardas europeias. Mas vamos lá. Aqui é observado em quê? Alternativa A. Opção por termos e expressões de sentido ambíguo? Não. No caso dessa renovação da prosa de 50, como eles descrevem demais, eles não querem ambiguidade, eles querem objetividade, ok? Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. A crítica social ela vai acontecer em 30 a 45, né? Isso é fato. Mas não quer dizer que em 45, 50, 60 nós não tenhamos críticas. Mas no caso do texto, que é o nosso texto base, a gente não tem essa crítica, tá certo? O objetivo não é a crítica social, é criticar os patrões, não é essa perspectiva. Ela está descrevendo algo que para ela é surpreendente e ela está de alguma forma apresentando para a gente. Por isso que a alternativa B está falsa. Alternativa C, descrição impressionista do fetiche do personagem. É a alternativa verdadeira. Como assim, Patrícia, descrição impressionista? Lembra que eu falei que essa renovação da ficção urbana de 50 trazia múltiplos estilos? Pois é, dentre eles, é claro, a utilização de elementos que veio com as vanguardas e que vem com a arte também. O impressionismo não é uma vanguarda europeia, mas ele é um movimento artístico que ele vai trabalhar as sensações. Lembra que eu disse que você está vendo a pessoa que ela está gorda, está suada, vai ter momentos em que você vai ouvir as lantejoulas, né? Porque ele vai vestir uma roupa, um corpete que descia excessivamente justo na cintura e que ali rebentava através da costura um pouco da carne. Você vai sentindo, tá certo? Toda a descrição. Isso é uma descrição do impressionismo, é uma descrição das sensações. Para ficar mais fácil para você, por exemplo, eu posso te pedir agora que você abra uma lata de refrigerante bem gelada. E eu tenho certeza que você deve ter ouvido em algum momento tss. Isso é uma descrição impressionista porque a gente trabalha com as sensações, tá certo? Ok? Então, alternativa C é a alternativa correta, descrição impressionista do fetiche do personagem. Alternativa D, presença de um foco narrativo de caráter impreciso. Gente, o foco narrativo aí, tá claro, é primeira ou terceira pessoa, como era de costume seu também, trazia o rosto pintado e para isso bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. Tá muito claro, ela é uma narradora, ela é observadora, o foco narrativo aí não é impreciso, ele é preciso, ok? E a alternativa é ambiência de mistério das relações entre familiares, não tem uma ambiência de mistério. A gente percebe que ele acabou adotando, né, o estilo da mãe, que também era extravagante, ele também que para nossa narradora esse estilo dele é meio bizarro, né, meio não, ela fala bizarrice, que é bizarro, tá certo? Então, dentro desse contexto, não há um mistério, tá muito claro, ele se veste assim, inclusive a moça que trabalha lá, a empregada, viu isso, tá certo? É por isso que
no comando da questão, ele pede essa renovação, ou seja, é possível observar a renovação da ficção urbana brasileira desses anos 50, porque a narradora, a nossa narradora, né, observa e descreve minuciosamente o Timóteo, né, e descreve e faz com que a gente sinta essa descrição, por isso, sinta, né, esse momento de descrição, por isso que a alternativa C é a correta, descrição impressionista, tá certo? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!